Olá, seja bem-vindo. Esse já é o nosso quarto episódio dessa versão 2025 do nosso Buscando a Deus nas Férias. Os 3 episódios anteriores, a gente já trabalhou bastante nessa ideia do livro Lute, Corra Atrás, Alcance o Melhor. E agora nós já estamos no quarto e penúltimo episódio. E hoje vai ser assim, bem de Deus, embora o capítulo 4 seja o capítulo mais curtinho do livro. Mas vai ser assim, muito joia, porque tem uma verdade profunda. E eu quero começar orando. Vamos orar? Vamos embora? Deus de Abraão, no nome do Senhor Jesus, eu clamo por intervenção sobrenatural do Senhor. Eu clamo para que o poder do sangue do Cordeiro nos guarde, nos proteja desse lado da tela, mas também guarde teu filho, tua filha que está com a gente do outro lado da tela. Senhor, que o poder do sangue do Cordeiro cancele todo o direito das trevas contra nós. Eu oro para que esse mesmo poder do sangue do Cordeiro proteja o ambiente virtual que nos liga aqui dentro da internet, onde a gente transmite essa mensagem. Senhor, que sejamos protegidos do mal, que anjos guerreiros lutem por nós para garantir a integridade dessa mensagem, tanto na transmissão aqui quanto na recepção do outro lado. Senhor, que a verdade de Deus chegue onde precisa chegar e que as pessoas sejam abençoadas e desafiadas a buscar a Deus nas férias, a serem abençoadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como esse é o quarto episódio do Buscando a Deus nas Férias 2025, eu imagino que você já viu os outros 3 episódios. Se você não viu os outros 3 episódios, por favor, vá lá, veja o primeiro, o segundo, o terceiro, antes de você chegar no quarto, tá bom? O que é o Buscando a Deus nas Férias? É um programa que a gente criou para incentivar o nosso povo que anda com Deus, que ama Jesus, ao sair de férias, ter um mínimo de relacionamento com Deus através da palavra de Deus. Então, a gente escolhe sempre um livro, e o livro da vez é esse, Lute, Corra Atrás, Alcance o Melhor. E o nosso objetivo com esse livro é que durante as férias você tenha um alvo, você tenha uma meta de leitura e de aprendizado. E claro, gente, o tempo das férias que você vai gastar, no caso, já gastou, né? Que a gente já está no quarto. O tempo das férias que você gasta nesse programa é mínimo. São 20 minutos no domingo nesse vídeo aqui com a gente, talvez um pouquinho mais de 20, mas gira em torno de 20, mais uns 5 a 10 minutos durante a semana para fazer uma leitura do capítulo que a gente trabalhou. Então, isso é o mínimo para você fazer nas férias, para ter aquela sensação de eu e Deus estamos conectados mesmo durante as férias. Então, vamos lá. Capítulo 4, página 41. Vamos ler o versículo que tem nos guiado durante todas essas semanas, todos esses domingos. Gente, hoje é o penúltimo, tá bom? Hoje é o quarto, domingo que vem é o quinto e acabou. Essa série termina domingo que vem, tá bom? Essa série é uma série de 5 episódios, que normalmente as nossas férias é assim, 5 episódios ou 4, tá bom? Não tem muitos episódios mesmo, não. Cada um dos Buscando a Deus nas Férias tem essa quantidade aí. Hoje é o nosso penúltimo, domingo que vem é o último. Inclusive uma coisa importante. Se você está tentando comprar esse livro, registra que talvez você encontre no meio do Povo do Bálsamo. O Povo do Bálsamo de Gileade, muitos têm esse livro, é muito usado. E aí você pode pegar emprestado com alguém do Bálsamo. Outra possibilidade é você comprar pelo site da editora, editorabalsamodegileade.com.br. A outra opção é você vir aqui, eu não sei se você sabe, eu estou gravando do Divino Refúgio, que é um lugar que tem muito a ver com férias, né? Eu estou gravando do Divino Refúgio e aqui a gente tem esse livro para vender. Então, se você estiver na região da Grande Vitória, pode passar aqui e comprar o seu, tá bom? A gente ficou de férias nos primeiros 15 dias de janeiro,
Mas a partir do dia 15 de janeiro a gente tá firme aqui, você encontra esse livro, que é uma oportunidade de você vir para o Divino Refúgio, tomar um café, comer uma coisa gostosa, e enquanto já compra seu livro e já vai lendo. Eu já tenho o livro, pastor. Você pode pegar o seu livro que você já tem e vir para o Divino Refúgio, tomar um café, comer uma guloseima enquanto lê o seu livro. A experiência vai ser fantástica. Vamos lá então. Página 41. E eu quero ler com você Mateus 6, 32, 33, que é o texto dessa temporada. Vamos lá? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Uma questão que a gente trabalhou lá no nosso primeiro vídeo é que esse texto diz que tem coisas que os pagãos correm atrás. Essas mesmas coisas que os pagãos correm atrás são as coisas que o Pai Celestial sabe que você precisa. Mas os pagãos correm atrás. Os pagãos lutam por isso. Nós não. Nós corremos atrás e lutamos por outras coisas. 4 sentenças informam quais são as coisas atrás das quais nós corremos, pelas quais nós lutamos. E Jesus está dizendo que se nós corrermos atrás dessas 4 sentenças, então as coisas que os pagãos correm atrás nos serão acrescentadas. É isso que Jesus está falando aqui. E é muito importante que essa primeira ideia fique claro na sua cabeça, de que são exatamente as mesmas coisas que os pagãos querem. Os pagãos querem mais poder, mais bens, mais dinheiro, mais conforto, mais controle. E o texto está dizendo que Deus vai te dar essas coisas que os pagãos querem. Mas ele está dizendo que você não pode querer essas coisas. Você tem que querer essas 4 sentenças e trabalhar duro por elas. A primeira sentença está no texto, que é a palavra buscar. Buscar é a primeira sentença. Você tem que lutar pelo buscar. A segunda é primeiro lugar. Você tem que lutar para que o primeiro lugar seja da pessoa certa. A terceira sentença é reino de Deus. Reino de Deus precisa ter um significado grandioso na sua vida. Se não tiver, você não está no caminho certo. Por último, a justiça de Deus, que é a 4ª sentença que a gente vai pensar nela hoje. Eu quero, para a gente pensar, eu quero chamar a sua atenção para o penúltimo parágrafo dessa página 41. Depois do versículo que a gente leu, tem um parágrafo que começa com a 4ª e última. Depois tem um próximo parágrafo. Eu quero ler ele com você e quero ler o próximo parágrafo que tem o versículo de 1 Coríntios 5, 21. Acompanha aí comigo? Vamos lá, A justiça de Deus não é a justiça humana. A justiça de Deus é a justiça que Ele nos dá. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, toda vez que a gente pensa em justiça, a nossa mente vai direto para a perspectiva meritória. A gente pensa em justiça só como mérito. Justiça, na perspectiva bíblica, implica que não existem dívidas a serem cobradas pelo mundo espiritual contra você. O homem justo é o homem em que suas dívidas espirituais estão pagas.
vira o seu livro aí para a página 42, acompanha comigo aí o segundo parágrafo. A justiça de Deus recomendada pelo mestre como condição no texto, condição para quê? Porque se você for esse homem justo, todas as coisas que os pagãos correm atrás lhe serão acrescentadas. Então, justiça é uma das 4 sentenças. Essa justiça, estou lendo aí, só pode ser aquela que o próprio Deus dá aos seus como vestimenta gratuita pela fé. E digo que só pode ser essa porque não tem outra acessível para nós. Portanto, a melhor forma de definir essa justiça de Deus é dizer que Deus olhou para mim e disse: Filho, você é justo, porque o sangue do Cordeiro está sobre você. Eu já quero fazer um link com você, porque você já está entendendo que precisa de justiça, precisa ser considerado um homem justo, para que tudo que os pagãos estão correndo atrás, Deus, que sabe que você precisa, te dê e faça isso chegar para você. Eu já quero fazer esse link com o texto da página 43, que é a próxima página. No segundo parágrafo dessa página, onde está escrito assim, o apóstolo Tiago diz: a oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Eu sou justo e você também é, desde que você tenha aceitado essa justiça como presente de Deus colocado em você. A ideia básica por trás da justiça é ilustrada no linho fino que os crentes salvos vestem em Apocalipse e explicado pelo apóstolo João, que diz que o linho fino que eles vestem é a justiça dos santos. Os santos são justos porque eles vestiram uma justiça que não é deles. Alguém colocou sobre eles uma justiça que não lhes pertence. O apóstolo Paulo ilustra essa ideia em Efésios capítulo 6, falando de uma das peças da armadura que o homem de Deus deve usar, que é uma peça chamada couraça da justiça. A ideia da couraça como peça é uma peça, nos primeiros momentos das couraças, elas eram feitas de couro. Couro de um animal que tinha um couro bem resistente. Havia muitos animais com couro bem resistente. A ideia era que o couro desses animais eram tirados e colocados em forma de armadura sobre a pele do soldado. Por quê? Porque a pele do soldado não suporta uma flechada, não suporta uma espada pontiaguda, mas a pele daquele animal, aquele outro couro, suporta. Então a ideia é que eu vou me proteger do ataque do meu inimigo usando uma pele que não é minha, que é a mesma ideia de vestir o linho fino, estabelecendo eu estou limpo, puro, cheiroso. Por quê? Porque me deram uma roupa para vestir que não é minha. Essa justiça que você ganha, que é uma pele que não é sua, que é um couro que não é seu, que é uma cobertura que não é sua, ela é ilustrada na história na parábola do filho pródigo de Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo vai e volta mal vestido, sujo, fedido, e ele chega na porta da fazenda, o pai não deixa ele entrar. O pai corre, segura ele fora da fazenda. A fazenda daquele momento da história se parecia muito com aquelas vilas do sistema feudal, onde tinha um fazendeiro ao redor da sede da fazenda, os funcionários construíam suas casinhas, moravam ali como se fosse uma grande família, uma vila, e era isso que o texto estava colocando ali. Então, esse menino, filho do fazendeiro, ele viajou, fez as bobagens dele na vida. Quando ele volta, ele vai entrar na vila e vai passar pela rua principal da vila para chegar na casa principal, que era a casa do pai dele, e todos os funcionários veriam ele feio, magro, sujo, desprovido de qualquer possibilidade, e eles não o respeitariam. O que aquele pai faz? Corre
encontra o menino fora da fazenda, segura ele lá e fala para o servo, corre e traz roupas, porque ele estava maltrapilho e feio, traz sandália, porque ele não tinha nada para pisar, traz um anel e vamos cuidar desse menino. O texto não diz, mas eu imagino que trouxe um perfume francês também para dar uma ajuda, uma disfarçada. O fato é que quando esse garoto entra na propriedade, ele ainda é o garoto sujo e maltrapilho que chegou. Mas ninguém vai ver isso mais. Nenhum inimigo vai poder apontar e falar assim, olha o Sugismundo, porque ele está bem vestido, porque ele está com um anel no dedo, porque ele tem uma sandália bonita. O cara chegando e ninguém pode o acusar de nada, embora ele seja digno de ser acusado. Ele merece ser acusado. Merece até tomar uma surra, mas ninguém vai fazer isso porque o Pai o cobriu. Essa é a ideia de justiça. E deixa eu te contar uma coisa. Sabe, se você não aceita a justiça, o texto de Tiago não é para você. A oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Por quê? Porque não tem nenhum ser humano, desde que Adão pecou, que possa ser encaixado na condição de justo, a não ser que a justiça de Deus o cobriu. Nenhum ser humano dá conta de ser esse justo cuja oração é respondida, é eficaz, é poderosa, a não ser que ele recebeu essa justiça de Deus. O problema dessa justiça é que a gente tem que lutar muito para chegar nela. Lutar com Deus? Não. Lutar contra o diabo? Não. Sabe, Deus e o diabo sabem que em Jesus tem recurso suficiente para me justificar. Todos os demônios sabem que em Jesus tem recurso suficiente para me justificar. Sabe quem não sabe disso? Minha alma. Minha alma não quer aceitar o fato de que quando eu entro diante de Deus para orar, para buscar a Deus, para fazer meu momento devocional, quando eu entro diante do povo de Deus para liberar uma palavra para eles, quando eu entro diante de um principado ou potestade para confrontá-lo, tem um homem justo ali. E por que a minha alma tem uma dificuldade terrível de acreditar que tem um homem justo ali? Porque as memórias, os traumas, as experiências, elas marcaram a alma da gente de um jeito que parece que sempre tem uma voz gritando no pé do ouvido da gente. Eu sei o que você fez no verão passado, eu sei o que você fez no verão passado. E aí a gente não tem coragem de virar para a voz e dizer aquela pessoa do verão passado morreu, porque está escrito que se Cristo morreu por mim, logo eu morri com Cristo e nenhuma acusação contra mim é válida mais. Ninguém pode me apontar o dedo, porque o meu Senhor me cobriu com a justiça dele. É aí que entra a ousadia para receber bênção. Por isso que Jesus coloca na lista das 4 sentenças para você receber as bênçãos que os pagãos estão correndo atrás, sem correr atrás. Se você correr atrás das bênçãos que os pagãos correm, já está desqualificado. Você tem que correr atrás dessas 4 sentenças. Entre elas, justiça. Justiça de Deus. Correr atrás implica trabalhar duro para obrigar a sua alma a aceitar uma verdade simples. Você é justo, porque Deus falou que é. Ah, mas a minha alma falou outra coisa. Você vai acreditar mais em Deus ou mais na sua alma? A minha alma disse que eu fiz umas coisas no verão passado. E Deus falou o quê? Deus falou assim, morri e cancelei o seu verão passado. Você não tem mais passado. Você vive para mim. É isso que Paulo quis dizer. Gente, e não tem poucas pessoas no mundo que fizeram bobagem tanto quanto Paulo fez. Paulo se culpava porque ele matou cristãos, ele perseguiu a igreja de Deus. Mas aí Paulo diz que a vida que eu vivo agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na força do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Então, sua justiça não tem a ver com você ter feito as coisas certas, tem a ver com você ter aceitado o presente de Deus. E aí, quando isso está claro, pensa,
na ousadia que dá. Não tem demônio que te desafia, não tem mal que te desafia, não tem circunstância que te desafia, porque você sabe que você é justo e a oração do justo é poderosa. Você sabe que você é justo e a sua palavra tem poder nas regiões celestiais. Sabe, a maior arma de Satanás contra nós é poder sussurrar no nosso ouvido. Eu sei o que você fez no verão passado. Ele vive sussurrando isso porque isso desmonta a nossa fé. Nosso tempo acabou. Durante essa semana, o seu compromisso comigo é de ler o capítulo 4. E se o seu compromisso for um pouco mais profundo, você vai repetir a leitura do capítulo 4 todo dia. E se o seu compromisso comigo for um compromisso hard, você vai ler o livro todo dia dessa semana, tá bom? Deus abençoe você. Lembra, domingo que vem é o último episódio. Não perde não, que vai ser assim, muito top. Senhor, eu oro por eles, eu oro por esse finalzinho de férias, eu oro para que eles aproveitem bem. Eu oro para que aquela sensação de angústia de ver as férias terminando seja tratado pelo poder do Espírito, que eles sejam cheios de esperança, Pai. E que esse finalzinho de férias seja muito agradável, muito abençoado. Que o Senhor supra as necessidades deles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até domingo que vem.